Os sintomas da diabetes mellitus tipo 2 variam se você recém está começando a doença ou se já tem ela estabelecida por alguns anos. E ter esse conhecimento é importante, porque faz com que você possa identificar a presença de diabetes lá no início e também entender melhor como funciona essa doença. Bem-vindos ao canal, e no vídeo de hoje vou falar sobre os sintomas da diabetes tipo 2, mais especificamente sobre o que a pessoa que está no início da doença sente, assim te ajudar não só a identificar os sintomas de uma diabetes no início, como também te ajudar a entender por que tudo isso acontece. Mas antes de iniciar o vídeo, quero que você me ajude apertando inscreva-se aqui embaixo e também clicando no joinha. Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo tem um tema relevante e vai mostrar para muito mais pessoas. Bom, todos os sintomas da diabetes têm um causador em comum, e é a hiperglicemia, ou seja, o aumento de açúcar no sangue. Isso está relacionado diretamente com a ação da insulina no nosso corpo. Vou explicar melhor. Imagina que a célula é uma casa, com muitas portas de entrada. E para entrar nela, você precisa ter a chave de alguma dessas portas. A insulina é como se fosse uma chave, e assim precisamos dela para abrir uma das portas da célula e poder deixar entrar o açúcar que está solto no sangue. Entendendo isso, identificamos basicamente duas causas para que aconteça a diabetes. Uma delas é devido a que o pâncreas não produz uma quantidade suficiente de insulina, ou seja, você tem várias células com várias portas, mas não tem chave suficiente para abrir todas as portas necessárias. Assim, abrem só algumas e o açúcar acaba ficando acumulado no sangue. A outra é devido a uma resistência à insulina, que a célula apresenta, ou seja, existe uma quantidade normal de insulina e no número de células, mas as células é que não apresentam portas ou apresentam muito poucas portas. Assim, a insulina não consegue colocar o açúcar que está dentro do sangue para dentro da célula. Depois que você já entendeu a lógica de como funciona a insulina dentro da célula, vai ficar mais fácil de você entender quais são os sintomas de início da doença. Mas lembre-se que não são todas as pessoas que vão apresentar esses sintomas. Existem aquelas que simplesmente não apresentam nada. O primeiro que vamos falar é sobre a polidipsia, que nada mais é do que uma sede excessiva. Isso acontece porque o acúmulo de açúcar no sangue aumenta a osmolaridade sanguínea, ou seja, quer dizer que tem muito açúcar no sangue e ele se torna concentrado, muito açúcar e pouco líquido. E faz com que o nosso organismo perceba essa concentração exagerada de açúcar no nosso sangue e manda uma mensagem para o nosso cérebro. E esse vai ativar o centro da sede, porque o objetivo é tomar mais água e assim tentar diluir esse açúcar que está no nosso sangue. O segundo é polifagia, que é a fome excessiva. E essa situação acontece porque, como a glicose não está entrando dentro da célula, essa célula fica sem alimento, fica passando fome. E essa entende que está faltando comida. E como consequência, acaba mandando uma mensagem para o nosso cérebro e esse vai ativar o centro da fome. E assim a gente vai ter muito mais apetite. O terceiro é a poliúria, que é fazer xixi em grande quantidade. Ou seja, você acaba indo no banheiro várias vezes. Isso tem duas explicações. Uma é pelo aumento de ingesta de líquido, que é a polidipsia que eu falei lá no início. Assim que tomamos muita água e, logicamente, ela não pode ficar presa no nosso organismo. Então, a gente vai ter que eliminar o excesso de líquido pela urina. Outra coisa é pelo aumento da osmolaridade. Como tem muito açúcar no sangue, esse fica mais grosso, mais cheio. E aí o corpo precisa diminuir essa concentração. E para fazer isso,
Ele usa o aumento da ingesta de líquido. Quarto e último é a perda de peso. As células acham que a pessoa não está comendo, porque a glicose não está entrando dentro da célula. E essa pensa que está passando fome. Só que ela precisa produzir energia para o nosso corpo funcionar, mesmo que não tenha açúcar. Então, ela busca em outros tipos de alimentos, em produtos alternativos para produzir energia. E esse produto alternativo são as nossas reservas de gordura, que estão no nosso tecido subcutâneo, que estão nos nossos diferentes órgãos, e também as reservas de proteína, que essas estão presentes nos nossos músculos. Claro que esses sintomas de início da diabetes também podem estar associados aos sintomas tardios da diabetes, que são aqueles que aparecem com muitos anos já de duração da doença. Isso geralmente acontece nas pessoas que não têm sintomas iniciais da diabetes e assim ficam sabendo que já possuem a doença depois de muitos anos, quando já começam a apresentar vários sintomas tardios da diabetes.